Olá, eu sou Antônio Altmaier, sou escritor, coautor de 4 livros, o último lançado foi em 2023, Reprograme-se, tendo o objetivo de ajudar as pessoas a usar sua mente, usar suas programações de uma forma positiva, anulando aquilo que é negativo nas suas vidas. Sou palestrante, trabalho como terapeuta, sou mestre em artes marciais e também policial civil. Estado do Rio Grande do Sul, Brasil. E as minhas funções sempre têm o objetivo de ajudar as pessoas. Procuro aprender mais, desenvolver mais conhecimentos, no intuito justamente de ajudar os outros. Claro que eu preciso aplicar na minha vida, primeiro, tudo aquilo que eu aprendo. Fiz diversos treinamentos como coach, sou coach, membro da BRAP Coach, uma grande entidade aqui no Brasil e no mundo, que arregimenta e reúne grandes profissionais de coaching, né, que trabalho com coaching, e sou diretor nacional de neurociências desta entidade. Tenho especializações nessa área, principalmente do desenvolvimento humano. E no decorrer da minha vida, tentei aprimorar o conhecimento sobre as emoções humanas. Porque entendo que as emoções, elas são fundamentais para as nossas vidas. É através das emoções que nós controlamos o que somos, o que fazemos, o que temos, como vamos viver as nossas vidas. Em 2021, eu tive a grata oportunidade de me tornar campeão brasileiro de Muay Thai. Esse cinturão que está ali em cima. E para chegar a esse título, é necessário muito controle emocional. É necessário controlar as emoções, é claro que treinar fisicamente, se preparar fisicamente, mas o controle emocional é fundamental. No nosso trabalho, dos nossos relacionamentos, da convivência familiar, nossos filhos, nosso cônjuge, esposa, marido. Em todos os setores da nossa vida, as emoções elas se tornam primordiais. Se não soubermos controlar as emoções, nós estamos fadados a vivermos uma vida medíocre, sem significado, sem o verdadeiro sentido da vida. Então é necessário, sim, controlar as emoções. Queremos, nesta abordagem, tentar ajudar você a ter controle das suas emoções. Permitir a você que as tuas emoções estejam a teu serviço e não o contrário, que você não seja de forma alguma escravo das tuas emoções. Não dá para viver sendo escravo das emoções. Então nós queremos que você tenha essa liberdade de utilizar as emoções a teu favor, para fazer o que você quer fazer, para ter a motivação que você precisa ter dia a dia. Aliás, é muito complicado viver sem ter a necessária motivação. E não é fácil ter motivação, porque tem muita coisa para nos derrubar, para nos deixar para baixo. Então, vamos aprender aqui como usar as emoções de forma positiva. Você sabe fazer isso? Você sabe usar as emoções da forma certa, da forma ajudar você e não prejudicar, porque as emoções elas podem ajudar, claro, mas elas também podem ser extremamente prejudiciais. Elas podem detonar você. Isso é possível, plenamente possível. É isso que nós queremos evitar. E vamos trabalhar juntos nesse processo para fazer do jeito certo. Bom, primeiro nós temos que entender esse mecanismo. O que são as emoções? Quando nós sentimos emoção? E é correto tentar dominar as emoções? Durante muito tempo na minha vida eu achava que não. Eu lembro, faz tempo já isso, eu tive acesso a um livro, Treinando a Emoção para Ser Feliz, do Dr. Augusto Cury. Eu admirava o Dr. Augusto Cury, ele tinha feito uma série de livros analisando a inteligência de Cristo. Aqueles livros são muito bons. Análise da Inteligência de Cristo, são vários volumes. São excelentes. E não tem caráter religioso. É um estudo científico da mente de Jesus Cristo. E aqueles livros, eles analisavam todo o caráter emocional, o controle emocional, a forma que Jesus se portava. E repito, sem um caráter religioso. Não há problema de ter um caráter religioso, mas o livro transcende, vai além disso. E
Quando eu vi esse livro, Treinando a Emoção para Ser Feliz, eu fiquei um pouquinho decepcionado. Como assim, treinando a emoção? A emoção é algo espontâneo. E nós não podemos tirar a espontaneidade da emoção. Então, é errado treinar a emoção. Esse foi o meu primeiro pensamento sobre isso. Eu discordei do título do livro do Dr. Augusto Cury, apesar de admirá-lo muito já naquela época. Mas, claro, um mestre como o Dr. Augusto Cury não poderia me furtar a não ler o livro. E eu peguei o livro e li o livro. E a concepção do Dr. Augusto Cury, naturalmente, estava correta. Treinar a emoção não só é possível, como é necessário. E quando eu construo os meus conceitos, eu entendo muitas vezes ser necessário remodelá-los, transformá-los, permitir que eles transcendam, e não há nenhum problema nisso. Eu admito muitas vezes que nós temos que ir além, porque onde eu tenho um pensamento, eu aprendo mais, eu evoluo, esse pensamento vai para frente e não há problema nenhum nisso. Então, a partir daquele momento, eu comecei a concordar que nós podemos e devemos treinar a emoção. Ter um controle emocional. É lógico que eu sempre pensei que se eu tiver raiva, por exemplo, eu não posso deixar a raiva tomar conta. Até aí tudo bem, não há problema nenhum, é natural que eu não permita que a raiva tome conta de mim. Aí esse controle tudo bem. Mas é diferente já tu treinar a emoção, você fazer todo um processo de treinamento da emoção. É diferente, são coisas bem distintas. E eu passei a concordar que sim, é importante treinar a emoção. Seria compreender as emoções que eu tenho, não tirar a espontaneidade delas, porque as emoções são muito fortes, eu não consigo domá-las, não há como. Mas não me tornar vítima das circunstâncias, porque há muitas circunstâncias externas, há muitos fatos externos, e se eu deixar com que esses fatos tomem conta da minha vida e originem as minhas emoções, a minha vida vai ser dominada por fatos externos, e isso não é legal. Eu, lamentavelmente, não posso permitir isso. Eu preciso ter controle da minha vida. Por exemplo, eu estou andando de carro, estou com pressa. Estou atrasado, é uma circunstância normal para nós, né? Estarmos atrasados, estarmos com pressa, lamentavelmente, nos dias atuais, é muito comum. E furo um pneu. É uma circunstância externa. Eu não previa isso, eu não esperava isso. E não fui eu diretamente que ocasionei isso. Algo externo a mim ocasionou isso, um acontecimento externo. Aí eu desço do carro muito bravo, com raiva, e deixo a raiva tomar conta. Eu vou me atrasar, eu vou chegar atrasado no meu trabalho, eu vou ter inúmeros problemas. Eu chuto aquele pneu que está me ocasionando isso. Eu chuto o carro que faz parte do problema. E fico ali bravo, xingando. E eu não soluciono nada. Eu apenas permito que a emoção tome conta de mim a partir de uma circunstância externa. E só piora a situação. Então esse é um exemplo muito clássico, muito direto, aplicável em várias outras circunstâncias, é apenas um exemplo, claro, que eu não posso deixar a emoção tomar conta de mim. Pelo contrário, eu preciso administrar a emoção. E tudo bem surgir a raiva. A raiva surgiu e está tudo certo. Mas eu respiro fundo e eu penso o que eu tenho que fazer para resolver. É claro que não seria prudente, não seria inteligente eu sair dando pulos de alegria. Que legal, furou o pneu. É lógico que não. Mas não adianta eu permitir que a raiva tome conta. Então eu desço, eu vejo se realmente furou o pneu, vejo que o pneu está furado e vejo o que eu vou fazer para solucionar. Eu consigo trocar o pneu? Ótimo. Vou sinalizar para evitar um acidente que poderia piorar muito mais a situação. Então faço a sinalização adequada. Pego o step, pego o macaco, né, o macaco hidráulico, e providencio a troca do pneu. Não, eu não sei trocar o pneu, eu não tenho as ferramentas. Então, eu faço contato com alguém que possa resolver o problema. Pego o meu telefone e ligo. Ah, mas eu não tenho sinal. É mais um problema. O primeiro problema pode ser, após o pneu furado, não ter as ferramentas adequadas. O segundo problema pode ser não saber trocar o pneu. O outro problema pode ser
Quando eu precisar, se eu não sei trocar ou se eu não tenho as ferramentas, eu preciso ligar, não ter sinal do celular. Também está fora do meu controle, porque se não tem uma antena, né, permitindo que eu tenha sinal, eu não vou ter sinal. Eu não tenho como ligar. Então vai para outra opção. Não tem o que fazer. Eu preciso tentar abordar alguém, pedir para alguém parar, para esse alguém me ajudar. E se ninguém passar ali, entra outra opção que é muito ruim, mas que tem que ser feito, deixar o carro ali e me dirigir até uma residência, dirigir até um local que alguém possa me ajudar. Pode ser ruim, mas é a solução. Não existe outra forma de solucionar isso. Eu preciso usar um desses métodos, uma dessas alternativas, e brigar, chutar o pneu ou chutar o carro, não vai me trazer nenhum benefício, pelo contrário, vai me prejudicar. Então esse entendimento é necessário. Eu preciso. É necessário que eu tome as medidas certas e esse exemplo se aplica a tudo na nossa vida. Em tudo é assim que funciona. Eu preciso ter a condição de fazer o que precisa ser feito. Mas primeiro eu tenho que pensar o que precisa ser feito. Me adaptando às circunstâncias da vida, porque eu não pretendia trocar esse pneu. Eu não pretendia ter esse problema, mas acabei tendo. Fazer o quê? Eu não tenho alternativa. O que eu tenho é a possibilidade de resolver o problema. Eu tenho essa possibilidade. E vou resolver. Eu já resolvi inúmeros outros problemas, por que eu não vou resolver esse? E eu estou falando do problema imediato. Aí vem toda a questão do que já aconteceu também. Porque o problema que já aconteceu é enquanto eu estou tentando resolver o pneu furado, o problema do pneu furado, a reunião que está acontecendo do meu trabalho, que eu não podia perder de jeito nenhum. E eu não pude nem sequer avisar. Neste momento, o meu chefe deve estar me triturando e falando em me demitir, porque eu não consegui avisar. Talvez eu tenha culpa no problema e depois eu tenho que avaliar isso, porque talvez eu tivesse que ter saído antes. Por mais que não seja muito comum furar pneu, mas é algo que pode acontecer, bem como vários outros imprevistos que também podem acontecer. Se a reunião era tão importante, eu deveria talvez ter saído antes para resolver isso. Mas tudo bem, não é o momento de avaliar isso agora, isso eu avalio depois. Assim é a vida de alguém que planeja e que domina suas emoções. Essa pessoa, ela pensa para frente, pensa o que pode acontecer e como pode ser. Essa é a grande questão. Mas, como eu disse, depois a gente vê isso. Agora é resolver o problema do pneu. Uma vez resolvido o problema do pneu, aí eu vou ver os outros problemas que foram gerados a partir disso. Eu vou até meu trabalho, chego lá e vou falar com o meu chefe. Não adianta eu ficar enrolando, não adianta eu fugir disso. Eu não posso ir para minha sala trabalhar e ignorar o que aconteceu. Até posso, mas se eu fizer isso, eu vou aumentar o problema. Com certeza, o meu chefe não vai gostar dessa situação. E fugir dele não é a solução. Mais uma vez eu preciso dominar minhas emoções. Antes era a emoção da raiva. Agora é a emoção do medo. Porque eu posso sim ter medo de conversar com o meu chefe. Esse cara tem o poder de me demitir. E além disso deixar a minha família em sérias dificuldades por eu não ter dinheiro. Ele tem esse poder. Mas eu preciso encarar a situação. Então eu domino a emoção do medo e eu vou lá falar com ele. E aí eu gero uma outra emoção, a coragem. Eu gero a coragem para substituir o medo e vou lá falar. É possível deixar o medo completamente de lado e ter coragem para fazer? É provável que o medo continue, mas eu vou lá e faço. Não há problema ter um medo, porque é um medo controlado. E esse medo controlado vai fazer com que eu tome precauções, vai fazer com que eu faça com cautela. O problema é que se o medo for exagerado, eu não vou ter cautela, eu vou estar apavorado e vou tremer na hora e não vou conseguir me comunicar, não vou conseguir falar. Então o medo ele não pode ser exagerado. Mas é legal que ele exista. As emoções são legais, a raiva é legal. Porque às vezes eu preciso ter um pouquinho de raiva para mim ser efetivo, para mim fazer o que precisa ser feito. E está tudo bem. O que eu não posso é deixar a raiva tomar conta de mim. E aí bater no carro, bater em alguém, porque isso vai ter consequências depois. Mas se eu estiver sempre muito calminho, muito tranquilo, e nunca ter raiva, vão passar por cima de mim.
vão pisar em cima de mim, é assim que funciona. Então sim, as emoções são necessárias, eu preciso ter as emoções, eu tenho que usá-las da forma correta, mas o que eu não posso fazer é deixar com que as emoções me dominem. Seja o medo, seja a raiva, seja o sentimento que for. Um exemplo muito usual também, eu estou atravessando uma rua, eu estava distraído. Quando eu vejo, vem um carro em alta velocidade. Eu olho e vejo o carro vindo em alta velocidade, isso me dá medo. Me dá um medo tão grande que eu paraliso. E eu travo no meio da rua. E o carro vem. Se eu travar e ele não conseguir parar, ele vai me atropelar. E se ele está em alta velocidade, há uma grande chance de que eu morra, que eu venha a óbito. Então o que tem que acontecer? Quando eu vejo o carro, não sentir medo não seria legal, porque eu veria o carro, tudo bem, eu consigo. E eu não me preocupo. E o carro me atropela da mesma forma. Então o medo exagerado é ruim, porque vai fazer com que eu trave, eu serei atropelado e vou morrer. Morrer, estou falando de morrer, uma coisa grave, muito grave. É o fim de tudo, aqui pelo menos. A segunda opção, não ter nada de medo também, porque eu não vou me preocupar. Uma pessoa que não tivesse nada de medo, ela nem sequer consegue viver. Porque automaticamente ela vai esbarrar em coisas que vão destruir a vida dela. Mas um medo controlado. Eu vejo o carro, eu fico com medo, eu aumento a minha atenção e eu ajo rapidamente, eu me desloco de onde eu estou e eu salvo a minha vida e talvez de alguém que estivesse comigo. Isso é viver controlando as emoções, é aplicação prática na vida da gente no dia a dia. E isso serve no casamento. Se você que está me ouvindo é casado, controlar as emoções dentro do casamento é fundamental, porque vai haver alguma coisa que o teu marido vai fazer, que vai fazer com que você fique absolutamente preocupada, brava, nervosa ou nervoso, e você vai ter vontade, vai vir uma emoção, e você vai ter vontade de reagir de uma forma que vai gerar outros transtornos. Então aí vem mais uma vez o controle emocional. E claro que não é tão fácil. É claro que é muito mais fácil falar. É muito mais fácil ter controle emocional quando a emoção não está presente. Dizer que não, claro, eu controlo. Mas a emoção não está aqui. Na hora que a emoção está, é muito difícil. Por isso, até o final dessa palestra, nós vamos ter técnicas, vamos falar sobre técnicas que você pode usar para ter esse controle emocional e transformar a tua vida. Porque sim, esse controle das emoções transforma a vida da gente, nos dá uma qualidade de vida muito maior. Outro exemplo é a sequência que as emoções geram. Vamos dar um exemplo bem direto aqui. Você está indo para o trabalho. Mais uma vez, a gente fala bastante ir para o trabalho, né? É uma coisa corriqueira da grande maioria de nós. Estou indo para o trabalho. Estou dirigindo o carro. Aí eu lembro que eu não abasteci o carro. E eu tinha que ter abastecido. E agora não dá tempo, porque, mais uma vez, eu estou com pouco tempo. Estou quase atrasado. Então eu não abasteci. Bom, fazer o quê? Agora eu tenho que ir. Mas eu chego no trabalho e estou irritado por ter esquecido de abastecer. E agora como que eu vou fazer? Na hora de medir não dá tempo. Eu mal tenho tempo para almoçar nessa porcaria de emprego aqui que não me dá tempo para nada. Não me autoriza a sair daqui. Agora não posso abastecer. O que eu vou fazer nessa droga? Perdoe-me, por favor, pelos palavrões. Mas quando a gente está emocionalmente alterado, a gente usa palavrão. É muito difícil a pessoa não usar palavrão. Eu estou simulando uma situação, né? Com muita calma, claro, porque se eu estivesse realmente alterado, seria um pouquinho mais violento as coisas. Por mais que raramente eu me altere, eu costumo manter a calma, a tranquilidade. Eu uso as técnicas e mantenho esse controle emocional. Enfim, fiquei preocupado no trabalho. Diminui meu rendimento foi uma porcaria. Na hora do almoço, eu almocei pensando naquele carro que eu tinha que abastecer. Engoli a comida de uma forma ruim, me deu indigestão. Detalhe, eu estava ruim do estômago, como a gente diz. Eu estava com indigestão, porque foi muito ruim almoçar daquele jeito, preocupado com o abastecimento do carro. Aí quando eu estou voltando para casa, depois das 6, eu passo no posto e abasteço. Eu resolvi o problema. E era a única forma que eu tinha para resolver.
toda a preocupação que eu tive antes não serviu para nada. Serviu apenas para estar ali. Mas não trouxe um fator resolutivo nenhum. Então, é assim que as coisas acontecem, uma coisa leva a outra. E as emoções, elas são em cadeia. É muito comum uma emoção gerar uma sequência e gerar toda uma série de prejuízos posteriores a partir daquela emoção. Uma cadeia de emoções, uma sequência de emoções. Então, e depois que elas ficam mais fortes, é difícil a gente manter o controle. O que nós precisamos fazer, isso sim, é não permitir que o início da emoção nos atrapalhe, nos prejudique e nos gere os prejuízos que costumam gerar. O início é a grande questão. Não permita que a emoção comece a prejudicar. Essa já é uma técnica, digamos. No começo é mais fácil. Por exemplo, aquele modelo inicial lá que nós tivemos, dirigindo o carro, o pneu furou. No momento que o pneu furou e você sai e você já chuta o pneu, a emoção sobe, a raiva sobe, e aí vai ter uma sequência, um turbilhão. É como se uma pequena voltinha começasse a redemoinhar e se tornasse um grande redemoinho de emoções. Então, a questão é, não permita que aumente. Faça com muita tranquilidade, com muita calma, com muita paciência. Ah, mas eu não consigo, eu não sou assim. Eu expresso as emoções. Tudo bem, não há problema. Mas a grande questão é você não ser reativo. Aí vem a outra parte da história. Não seja reativo. Você tem que decidir o que você vai fazer. Por exemplo, o pneu furou, você decide o que você vai fazer. Se a tua decisão for dar um chute no pneu, não é muito racional isso, mas tudo bem. Se a tua decisão for essa, faça. Tudo certo. Mas não faça porque você foi tomado pelo momento e aquela circunstância externa tomou conta de você e você acaba chutando o pneu. Faça aquilo que você acha que tem que fazer. Por exemplo, alguém provoca você e você dá um soco nessa pessoa. É lógico que isso vai ter consequências. Não dá pra gente sair socando as pessoas. Aliás, se você gosta de socar as pessoas, entre numa academia de artes marciais. As artes marciais são legais para isso. Uma brincadeira, tá? Na arte marcial a gente aprende a respeitar o outro. A gente utiliza o corpo do outro respeitosamente para desenvolver o corpo da gente. Fazendo combates, inclusive. É só um adendo. Mas na sociedade não dá para estar dando soco nos outros. Se eu der um soco em alguém, isso vai ter consequências. Não tem como dar um soco e tá tudo certo. Vai ter consequências. Bom, então, eu tenho vontade de dar um soco em alguém, porque ele me falou algo que eu não gostei. Aí vem, eu vou agir. Eu vou fazer o que eu acho certo. E o que eu acho certo não é socar a pessoa, o que eu acho certo é responder a pessoa da forma adequada. Então eu respiro e eu respondo do jeito que eu acho certo. Sem atacar ninguém. Sem socar ninguém, principalmente. Então não há uma reação, o que há é uma ação. Eu ajo de acordo com o que eu acho certo. E assim que nós devemos fazer. Agir da forma correta, da forma efetiva. Esse é o caminho correto. Esse é o caminho que nós devemos adotar. Fazer o que tem que ser feito, mas de acordo com o que nós pensamos. Aí a gente cria uma base sólida, muito sólida, para fazer as coisas. Em seguida, no próximo vídeo, nós vamos dar continuidade a esse assunto. A esse incrível assunto, como ter uma base sólida para, na hora que tiver uma situação complicada, você não reagir, e sim você agir. Essa é a nossa continuidade. Não perca o próximo vídeo. Ele é prático, ele é direto. O que você faz para ter essa base sólida, para agir e não mais ficar nesse processo de reação contínua. E tem pessoas que vivem reagindo, elas só reagem, elas não agem mais. Então elas deixaram de viver. Elas vivem pelos outros, elas vivem pelas circunstâncias externas. Isso é terrível. Não permita que a tua vida seja uma sequência de circunstâncias externas. Tua vida tem que ser aquilo que você quer que seja. E não
baseado no que acontece lá fora. Porque acontece muita coisa ruim lá fora. E você não tem como evitar isso. Mas a reação que você tem, ou a ação que você tem, isso depende de você, do teu controle. Em seguida, no vídeo que vem na sequência.